Você sabia que, na madrugada de sexta-feira, 20 de janeiro de 2024, mais de 20 soldados moçambicanos foram mortos em um confronto brutal contra insurgentes na aldeia de Mucojo, no distrito de Macomia, em Cabo Delgado? E você sabia que este ataque foi tão violento que os insurgentes chegaram a hastear a própria bandeira na aldeia, declarando que pretendiam permanecer no local como sinal de conquista? Neste vídeo, nós vamos explicar com detalhes tudo o que aconteceu nesse confronto mortal em Mucojo, como os insurgentes conseguiram atacar a base militar, o que foi relatado pelas fontes locais, pela imprensa e até pelos canais de propaganda do Estado Islâmico. Vamos falar também sobre como eles ocuparam várias aldeias, como reagiram quando um helicóptero sobrevoou a região e por que Mucojo é considerada por eles uma área tão importante. No primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link da nossa fonte de informação, onde poderá confirmar todos os detalhes usados neste vídeo. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo informativo sobre segurança em Moçambique. O ataque à aldeia de Mucojo começou ainda na madrugada, num momento em que a maior parte das pessoas estava a dormir e em que o silêncio da noite cobria a região inteira. As Forças Armadas moçambicanas tinham uma base instalada dentro da aldeia e, apesar de já estarem habituadas a viver sob constante alerta, poucos imaginavam que aquela madrugada seria uma das mais violentas e mortais desde o início do conflito em Cabo Delgado. Relatos de fontes locais dizem que os insurgentes chegaram de forma extremamente organizada. Não vieram em pequenos grupos isolados, mas em equipas coordenadas que conheciam perfeitamente os acessos da aldeia, os caminhos alternativos e os pontos mais vulneráveis da base militar. Foi uma aproximação silenciosa, calculada e feita com precisão para que os primeiros tiros fossem disparados apenas no momento exato. Quando o ataque começou, muitos soldados ainda estavam a acordar com o barulho repentino de disparos. A base foi cercada rapidamente e o confronto começou de forma direta e agressiva. Os canais de propaganda do Estado Islâmico divulgaram que cerca de 20 soldados moçambicanos foram mortos nessa madrugada, mas outras fontes oficiais e jornalísticas apresentaram números ainda maiores. O administrador do distrito de Macomia, Tomás Badai, afirmou que pelo menos 25 militares perderam a vida. O jornal Carta de Moçambique relatou 22 mortes, enquanto fontes locais disseram que o número pode ter sido maior devido ao caos do ataque e à dificuldade em recolher os corpos imediatamente. O ataque foi tão violento que até um helicóptero militar enviado para avaliar a situação teve de recuar rapidamente. Segundo testemunhas, o helicóptero sobrevoou a base para tentar identificar a posição dos insurgentes, mas logo que foi avistado, os insurgentes começaram a disparar contra ele, obrigando a aeronave a abandonar o local. Isso mostra não apenas a força do ataque, mas também a confiança dos insurgentes em enfrentar qualquer tentativa de intervenção militar naquele momento. A retirada do helicóptero deixou claro para os soldados em terra que estavam completamente rodeados e que não poderiam contar com apoio aéreo imediato. Para muitos, isso foi o momento em que perceberam que o ataque era mais grave do que parecia e que a sua sobrevivência dependia apenas das tentativas de defesa que conseguissem improvisar durante o confronto. Durante horas, o tiroteio continuou sem pausa. Os insurgentes pareciam ter estudado a base militar durante dias ou semanas e sabiam exatamente onde atacar. Eles usaram explosivos, armas automáticas e estratégias de cerco para impedir qualquer fuga. Alguns soldados tentaram escapar para a mata, mas foram perseguidos pelos insurgentes e muitos acabaram mortos no processo. Este ataque não foi apenas mais um confronto armado, foi um ataque calculado, coordenado e executado com o objetivo de causar o máximo de impacto possível sobre as Forças Armadas moçambicanas e sobre a moral da região inteira. Depois de derrotarem a base militar em Mucojo, os insurgentes avançaram rapidamente pela aldeia. Segundo fontes locais, eles caminharam pelas ruas como se já tivessem a certeza de que nada mais poderia impedir o avanço deles naquela madrugada. A primeira ação simbólica foi hastear a sua bandeira no coração da aldeia. Este ato foi intencional, pensado para mostrar domínio, poder e marcar a aldeia como um território sob novo controle. Para os civis que ainda estavam escondidos dentro das casas, esse gesto foi um aviso claro de que a situação tinha mudado dramaticamente. Mas Mucojo não foi a única aldeia tomada. Segundo relatos, logo após a conquista, os insurgentes expandiram-se para outras aldeias próximas. Nambo, Messano e Pangana
Pangani também ficaram sob o controle insurgente num intervalo de poucas horas. Esta expansão rápida mostra que a operação não foi aleatória, era uma ação coordenada em larga escala. O comportamento dos insurgentes também chamou atenção. Em algumas aldeias, eles caminharam entre os moradores e disseram para que continuassem as atividades normais e que não tivessem medo. Essa tática psicológica é usada muitas vezes em conflitos prolongados para tentar conquistar a confiança da população e estabelecer um ambiente de normalidade em áreas sob ocupação. Esse discurso, porém, contrasta com a violência do ataque e com o fato de que muitas famílias fugiram das aldeias assim que perceberam o avanço dos insurgentes. As estradas tornaram-se perigosas e qualquer movimento podia ser confundido com uma tentativa de fuga ou comunicação com as forças de defesa. O avanço territorial dos insurgentes mostrou que eles não estavam apenas interessados em atacar uma base militar, estavam interessados em conquistar território, garantir rotas de deslocamento e reforçar posições estratégicas ao longo da costa de Cabo Delgado. O ataque em Mucojo não aconteceu num vácuo, ele faz parte de um conflito prolongado e extremamente complexo. A aldeia já tinha mudado de mãos pelo menos 2 vezes desde janeiro de 2024, e cada retomada mostrava que a área era vista como um ponto crítico pelos insurgentes. Segundo fontes em Cabo Delgado, os insurgentes passaram a chamar Mucojo de Medina, uma referência à segunda cidade mais sagrada do Islã. Essa escolha não é acidental. Quando um grupo extremista atribui um nome religioso a uma área conquistada, está a reforçar simbolicamente a importância daquela terra e a transmitir internamente a ideia de que aquela região não é apenas estratégica, é sagrada para os combatentes. Além disso, Mucojo fica numa região-chave onde passa a rota da antiga estrada do litoral que liga Nambo, Pangani e Quiterajo. Há anos essa estrada serve como corredor para a infiltração de combatentes jihadistas e abastecimento. Quem controla essa rota, controla também a movimentação de combatentes, armas e suprimentos entre o litoral e áreas de expansão como Catupa e Mbau. Por isso, a batalha por Mucojo é intensa. Não é apenas uma aldeia a mais. É um ponto que, quando dominado, facilita ataques, reforça as defesas insurgentes e cria dificuldades enormes para as operações militares moçambicanas. A aldeia só pôde ser acessada novamente por militares moçambicanos e sul-africanos 2 dias depois, no domingo. Isso mostra o tamanho do risco que permanecia na zona após o ataque. Foi nesse dia que as tropas conseguiram recuperar os corpos dos soldados mortos, muitos deles já em avançado estado de decomposição devido ao clima quente da região. O choque das tropas ao ver a área tomada foi grande. As casas estavam destruídas, a base militar completamente devastada e muitos uniformes dos soldados tinham sido levados pelos insurgentes. Essa prática, conhecida em vários conflitos, pode servir para confundir as tropas em confrontos futuros, permitir infiltrações e até ser usada em vídeos de propaganda dos grupos armados. A chegada tardia das tropas não ocorreu por falta de vontade, mas pelas dificuldades naturais do terreno, o risco de emboscadas e a incerteza sobre quantos insurgentes permaneciam na zona. Os soldados precisaram avançar com extrema cautela, verificando cada casa, cada árvore e cada trilha antes de entrar na aldeia. Esse atraso mostra o nível de controle que os insurgentes tinham estabelecido e como a região permanece uma das mais complexas para operações militares em Moçambique. O ataque à aldeia de Mucojo, em janeiro de 2024, não foi apenas mais um episódio isolado no conflito de Cabo Delgado. Ele revelou mais uma vez a capacidade dos insurgentes de planejar emboscadas complexas, atacar posições militares estratégicas e desafiar diretamente o Estado moçambicano. A morte de mais de 20 soldados, a ocupação temporária da aldeia e o hasteamento da bandeira insurgente servem como um lembrete duro de que a ameaça continua ativa e se adapta constantemente. Cada relato vindo de Macomia, Pangani ou Messano reforça que a região vive num estado permanente de incerteza e tensão. Enquanto isso, as forças de defesa continuam lutando para recuperar posições, proteger civis e evitar que grupos jihadistas consolidem áreas consideradas simbólicas e estratégicas, como Mucojo, que eles chamam de Medina. A situação mostra que o conflito ainda está longe do fim e que compreender esses eventos é essencial para entender a gravidade do que acontece no norte de Moçambique. Por isso, seguimos acompanhando e trazendo informações verificadas para que você esteja sempre informado sobre o que realmente está a acontecer em Cabo Delgado.